Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, chegando com mais um vídeo. Bom dia para você, grato sempre pelo apoio a esse canal. Mais uma edição do canal Pilastra da Verdade para todo o Brasil e fora do Brasil através do YouTuber pela internet. Agradeço demais. E sempre eu vou estar torcendo por você, pela sua paz, pela sua saúde, você que tem a mente aberta, e até quem não tem também. Eu torço pela saúde de todos. Você que tem a mente aberta e está realmente no mundo natural, tanto fisicamente como mentalmente, porque tem uns que, infelizmente, só vivem no mundo natural, no mundo real, fisicamente. Só que mentalmente estão no mundo da imaginação, no mundo da fábula e da fantasia. Eu estou aqui sempre tentando orientar e ajudar pessoas a pensarem, raciocinarem e principalmente buscar informações. Nesse vídeo eu vou mostrar um trecho de um vídeo do Chico Pinheiro, jornalista famoso Chico Pinheiro, falando algo interessante no flúor. Esse vídeo vem através desse trecho que eu vou falar e por isso eu vou dar um tema para esse vídeo. E vai ser um tema muito importante e você vai ficar aí porque você vai gostar desse vídeo e vai esclarecer mais para você. Eu vou falar aqui sobre o que de fato é uma intolerância religiosa, que é coisa que eu não faço aqui, e vou mostrar também que mesmo em um ato de intolerância religiosa, a pessoa que é vítima, a pessoa que é atingida por um intolerante, eu vou mostrar que a entidade que aquela pessoa acredita não consegue fazer nada para defendê-la. É isso aí. Uma coisa é ser intolerante religioso. Outra coisa é a entidade que eles acreditam que protege a pessoa atingida não fazer nada. Eu sou contra a intolerância religiosa e por isso que não deve ter intolerância religiosa, porque é um crime e segundo, as entidades não vão fazer nada para defender as pessoas atingidas. Por quê? Porque elas simplesmente não estão entre nós, porque não estão no mundo da existência. Simples assim. É difícil falar isso? É difícil, mas falo. Porque eu acreditei por muito tempo, fui decepcionado. Totalmente decepcionado. E eu não quero que você seja por muito tempo uma pessoa que acredita nessas fábulas e nessas lendas. Você não vê a decepção que acontece a cada dia quando você, de fato, necessita de um apoio dessa divindade que você presta culto e essa divindade não aparece, infelizmente, porque ela não está entre nós pelo fato de não existir, infelizmente, até que me prove o contrário. É eu que penso assim. Eu que penso assim, não tenho certeza de nada. Mas a convicção e as provas naturais, visíveis, palpáveis e tangíveis, me mostram com muita precisão de que os deuses são produtos mentais. Ok? Olha só, nós vamos agora para a janela aqui, vou colocar uma janela de fundo aqui, no trecho onde o Chico Pinheiro falou algo muito interessante e depois eu trago o meu argumento em cima daquilo que o Chico falou para mostrar o que de fato é uma intolerância religiosa e o que de fato é uma falta de livramento realmente de uma suposta entidade que exista livrar a pessoa que está sendo atingida pela verdadeira intolerância religiosa. Vamos lá. Foi uma entrevista que ele deu no Flúor e vamos ouvir o que ele falou aqui. E logo em seguida eu vou estar fazendo, na sequência, fazendo o meu argumento. E você vai conhecer hoje o que de fato é uma intolerância religiosa. O que ele vai falar aqui é muito importante e você vai entender
o porquê que as entidades não fazem nada para dar livramento às pessoas que são atingidas pela verdadeira intolerância religiosa. Vamos ouvir aqui. Eu estive na Bahia e visitei um terreiro onde eu recebi uma bênção especial. Terreiro que era de mãe Gilda. O nome dela era Gildásia, era a mãe desse terreiro, que fica ali perto do Abaeté. E o terreiro dela, se não me engano, é um terreiro de Ogum. E na entrada do templo, do terreiro dela, tinha uma figura de Exu, e Exu dominava aquele espaço. E essa mãe Gilda era uma pessoa muito boa, dos relatos que eu ouvi. É uma comunidade pobre, as pessoas precisavam de remédio, não tinham como comprar, ia lá, ela tinha o seu canteiro de ervas, de plantas, para chá, ensinava a tomar o chá. Chegava um casal que estava em crise, ela servia de psicóloga, ela sentava, conversava, ouvia, disponibilizava o tempo para ouvir as pessoas, para ajudar as pessoas, né? E fazia sua celebração, né? Celebrava. A segunda-feira é dia de Exu, então ela fazia Exu, sexta-feira Oxalá, né? Então fazia as celebrações. Um dia chega um casal, preste atenção, isso no ano 2000, chega um casal e pede, se não me engano, 20 de janeiro. E pede para falar com ela, para ela jogar os búzios, para falar da realidade daquele casal. Ela imaginou que era um casal em crise. Então senta a mulher, o marido aqui em pé, ela põe os búzios para jogar. Ele está falando sobre um casal religioso evangélico do ramo chamado de suposto pentecostal. Esses fanáticos que demonizam outras religiões. Né? Quando de repente a mulher começa essa senhora que foi lá começa a falar uma língua que ninguém sabe o que é, né? Ele era de uma igreja. As supostas línguas estranhas, o Labachuri Cantanaya, é isso que ele quer dizer, né? O Labaci, o Lamanai, é isso que ele quer dizer. E é isso mesmo, vamos lá. Igreja dessa pentecostal que, né, as pessoas falam em línguas, né, uma língua incompreensível, começou a gritar. O marido vai, segura a mãe Gildásia pelas costas. Essa mulher tira da bolsa uma Bíblia desse tamanho. Olha só, ele está dizendo que o marido da crente pentecostal, que também é crente pentecostal, vai, segura a senhora, né? A senhora da religião afra, e para tentar expulsar o suposto demônio, que é isso que eles fazem, que isso é um ato de intolerância religiosa. E fala, se livre de Exu, e começam a gritar e batem na cabeça dela, a um ponto que ela começa a sangrar e grita, eles gritam orações. Olha só. Completamente, né, enlouquecidos pelo fanatismo religioso, se livre de Exu, toma a palavra de Deus na cabeça dela. O marido, que era parece que um policial, era da PM, ouve e vem correndo para socorrer mãe Gildásia. A mãe Gilda estava com 60, 62 anos, corre para socorrê-la, chegou lá, já estava sangrando e eles fugiram, né? Cara, e ela passou mal à noite, no dia seguinte, de manhã, como se diz hoje, não morreu, ela veio a óbito, né? Ela teve um AVC e morreu. Tá vendo aí? E morreu. Morreu porque quiseram enfiar a Bíblia na cabeça dela. Porque tinha, né? E esse dia, 20 de janeiro, conferi se a data mas dia 20 de janeiro, em 2007, o então presidente Lula, visitando o terreiro que hoje é cuidado pela filha de mãe Gilda, que é a nova mãe de santo de lá, com quem eu estive, o presidente Lula transforma esse dia, 20 de janeiro, como Dia Nacional de Luta contra a Intolerância Religiosa. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. Exatamente foi isso que aconteceu, que o Chico falou aqui. Cara, essa indagação do Chico, para mim, é o ponto fundamental para identificar
uma verdadeira criminosa intolerância religiosa. E o que o Lula fez muito bem. Não estou aqui falando de apoio político a ninguém, mas muito bem. Só que nesse caso, duas coisas transpareceram. E eu vou voltar para o meu estúdio normal e eu vou dar continuidade falando o meu argumento aqui sobre a intolerância religiosa, que é crime, que nós somos contra. Eu sou ateu, mas sou contra. E eu vou falar também sobre a falta do livramento que a entidade da pessoa lá, da mãe da sua religião lá, que traz o nome de mãe ali, não fez nada para proteger a senhora. Eu vou voltar para meu estúdio agora aqui. Pois muito bem, voltei aqui para falar, para argumentar sobre o caso. O que o Chico falou aí, a história que o Chico falou é algo muito sério, que isso vem acontecendo no Brasil há muitos anos. Você, religioso, sabe disso, muito mais do que nós, racionais. Você sabe disso. Que nunca cessou essas atitudes criminosas. Claro, talvez não seja nessa proporção, mas com certeza absoluta, dentro das igrejas, dos templos, eu falo com algumas exceções, viu, gente? Não estou aqui generalizando nem apontando ninguém. Primeiro que eu falo de sistema e não falo de pessoas. Não. Nada pessoal contra ninguém, mesmo porque sempre que eu trago um vídeo aqui falando, mostrando imagem ou vídeo de alguém, eu não uso de nenhuma difamação ao ser humano. Você tem direito de acreditar ou desacreditar ou fazer o que você quiser da sua vida. Você tem o livre... Você não disse que é o livre arbítrio, que para mim é livre escolha, de fazer o que quiser. Arcar com consequências de coisas ruins e ser beneficiado de coisas boas que você faz. Ok. Então é o seguinte, nunca cessou esse ato de intolerância. Em muitas tribunas, o que mais acontece é isso. Pessoas tentando enfiar a Bíblia, a religião, a força em pessoas e tentando expulsar o quê? Coisas do mal, supostos demônios, que também é uma lenda, de alguém. Ou tentar tirar a religião afra de alguém para empurrar a religião do cristianismo no ramo protestante. Ou de outra vertente. E isso é intolerância religiosa. Agora, o que o Chico falou aí é de uma intolerância tão criminal que ele falou de dois crimes absurdos que esse suposto casal fez, que um foi da intolerância religiosa ao extremo contra aquela senhora. Primeiro, invadiu o setor, não sei se isso pega como invasão de domicílio, de local privado, que, por exemplo, você invadir um local privado para fazer um ato como esse, mas talvez não entra como isso porque ali ela recebia pessoas e eles entraram ali disfarçadamente para fazer algo que não pode fazer. Mas o crime da intolerância, e segundo, a senhora veio a óbito, segundo o que disse o Chico, depois de ter passado por aquilo ali. Isso é intolerância religiosa ao extremo. Isso tem que ser realmente observado. A justiça tem que observar em várias vertentes religiosas. Eu estou fazendo este trabalho aqui na internet, mas eu não nunca usei de nenhuma intolerância religiosa contra ninguém. Embora eu, sendo ateu, já fui vítima várias vezes de algumas mensagens fortes contra mim,
que até denominam como um tipo de difamação sem conhecer a minha pessoa e falar um monte de besteira contra a minha pessoa. E eu não falei nada de besteira contra aquela pessoa. Simplesmente eu falo que essa pessoa, ela está sendo enganada por uma religião. E falar isso não é ato de intolerância religiosa. Porque eu também fui enganado. Alguém chegasse para mim e dissesse, você está enganado com religião? A pessoa não está me difamando, está me alertando de algo, que eu concorde ou não. Esse é o trabalho do Antônio Galvão. Agora, um trabalho como eles fazem, na sua maioria, com algumas exceções, de forçar a pessoa a aceitar aquela religião como verdadeira. Entendeu? Chico falou que aquela pessoa, aquela senhora daquela religião afra, com certeza, fazia um ato de benefício para as pessoas. A questão dela acreditar ou não em uma entidade com ela é dela, era dela, porque não está mais entre nós, ela é dela. Isso tem que ser respeitado. Agora, uma coisa a gente tem que colocar aqui em pauta e observar. Isso agora eu vou ter que falar. Cadê a entidade? Cadê o espírito que aquela senhora estava invocando para ajudar ela naquele momento? Porque ali, aquele casal religioso intolerante estava fazendo um ato muito ruim contra aquela senhora. Naquele momento teria que ter uma ação, claro, divina, do Exu, de orixá, ou de alguma coisa que ela defende o tempo todo para ajudar ela. Mas não teve. Até o próprio esposo dela, policial, segundo o que Chico falou, chegou tarde, não conseguiu impedir aquilo ali para que a senhora fosse a óbito. Cara, isso é um absurdo que acontece no Brasil. Essa história que o Chico falou no Flow ali é uma das histórias horrendas que acontecem no Brasil. E o meu canal é um canal ateu, mas é um canal que combate também a intolerância religiosa extrema. Essa é a intolerância religiosa. Um ateu ia a uma igreja fazer um teste se as divindades estão ali. Isso não é intolerância religiosa. Respeitando sempre aquelas pessoas, entrevistando aquelas pessoas como o Jason Ferrer faz, isso não é. Se o Jason Ferrer chegasse lá, na igreja, e começasse a empurrar pessoas, quebrar coisa, rasgar a Bíblia e dizer, prova agora que o teu Deus existe, aí eu já seria contra o Jason Ferrer. Mas o Jason não faz isso e o Jason é contra esse tipo de coisa. Você não vê em momento nenhum o Jason entrar numa igreja e fazer nada. Ele fala sobre as imagens, ele fala sobre a falta da intervenção divina em todas as igrejas, em todos os movimentos, entrevista pessoas, dá uma de ator. Por quê? Porque o Jason, ele faz isso para ver se de fato existe alguma divindade para se manifestar. Então ali a luta do Além da Fé é justamente para mostrar para as pessoas que no momento que mais aquelas pessoas religiosas precisam, as entidades não aparecem para provar a existência e para livrar. E quantas invasões acontecem dentro de movimentos religiosos que causam até mortes, quantas coisas, e naquele momento, cadê as divindades? É isso que eu combato aqui. A falta da intervenção das divindades. Por quê? Porque as divindades não existem. Não estou aqui também difamando as divindades, falando mal das divindades, como eles dizem que nós fazemos. Eles dizem o tempo todo, os ateus ficam falando o tempo todo mal de Jesus e mal de Deus. Depois a gente vai falar mal daquilo que não existe. A gente fala mal de, sabe de quê? Do engano, da mentira implantada. É isso. Se você chama o Anthony de algo que é intolerante, intolerante em quê? Contra a mentira, contra o engano, contra a extorsão e a favor da integridade física. Não acredito que faça isso nenhum ateu militante aqui da internet. Eu não posso falar por ninguém, mas eu falo por mim.
Mas eu digo que eu não acredito que nenhum ateu militante vai invadir uma igreja ou um terreiro de umbanda, ou quimbanda, ou candomblé, ou qualquer vertente, até um local de culto a Satanás, satanismo. Eu não acredito que nenhum militante vai entrar lá para quebrar, para tentar colocar ateísmo à força nas pessoas. Não acredito que nenhum ateu faça isso. Sabe por quê? Porque se o ateu não acredita nessas coisas, nas divindades, o ateu não precisa fazer nenhum ato de intolerância. O ateu está querendo a prova. Ele vai ali respeitando pessoas para ver se de fato existe a prova. Porque a partir do momento que existir um pouquinho de prova, o ateu já volta de lá crente. É isso. Você pensa, quando o Jason Ferrer vai lá, eu falo muito sobre a questão do Jason, porque a gente tem assim uma aproximação muito grande, eu converso muito com ele conversa comigo. Mas quando o Jason Ferrer vai dentro de uma igreja, dentro de uma... Ali o Jason vai fazendo um teste. Existe ou não existe? Porque se existir alguma coisa que chame a atenção do Jason, que prova, o Jason já volta de lá crente. Então isso cabe a responsabilidade disso às entidades fazerem, caso existam. Só que elas não existem. Aí o Jason vai, faz a entrevista, e a pessoa se entrega sem saber que está se entregando, mas mostrando ali que ela está enganada. Qualquer um desses entrevistados do Jason, chegando no canal do Jason, pode até ficar chateado. Dizer, cara, aquele cidadão me enganou. Mas ele vai entender, poxa, não é que esse cara tá certo, eu estava acreditando. Se essa divindade de fato está comigo, existe mesmo, podia naquele momento revelar alguma coisa e não deixar eu falar coisa com coisa, como aquele senhor que falou ali que Jason era um vaso de Deus, que Deus estava abençoando o trabalho do Jason. E se Deus está abençoando o trabalho do Deus, está abençoando o meu também, que eu faço na mesma vertente. Se esse Deus está abençoando o trabalho de um ateu, que reforça o tempo todo que as entidades são uma farsa, são uma mentira humana, mental, cara, então esse Deus está do lado dos ateus. Se o trabalho do Jason Ferrer é um trabalho bom, como ele disse, mas a gente estava observando ali, naquela entrevista, no canal do Jason, ele fazendo para aquela pessoa, que a pessoa estava se entregando sem saber e sem conhecer, enganada sem saber, de que tudo é um produto mental e a própria pessoa fica enganada. Então eu mostrei esse pequeno trecho do Chico falando isso muito importante para mostrar o que é intolerância religiosa e o que é a falta de intervenção, a falta de realmente um livramento de uma entidade. Se a entidade da senhora lá existisse, aquele casal não faria aquilo jamais. Eles caíam ali. E se as entidades daquele casal também existissem, jamais ia acontecer aquele fator ali de fazer aquela intolerância e aquela pessoa vir a óbito. Então você vê, nem entidade ali, nem de Chico, nem de Francisco. Mas isso jamais ninguém pode fazer. Mas eles fazem. Eles fazem. Tá aí, a lei tá aí. E a lei é severa contra a intolerância religiosa. Intolerância religiosa acontece entre religião e religião. Religiosos com religiosos. E a gente vê o tempo todo. Porque fizeram vídeos aí na internet descendo a ripa no Antônio Miranda por conta daquela entrevista. Entrevista não, por conta daquela senhora advogada que entrou na live e falou um monte de coisa. E o Antônio Miranda simplesmente apenas se defendeu e não falou coisa demais. Mas para eles, um ateu tá aqui na internet alertando pessoas sobre as mentiras das religiões. Se isso for intolerância religiosa, então é isso que a gente faz. A gente está aqui alertando pessoas. Não façam coisas ruins contra outras pessoas, acreditando na tua entidade. Que a tua entidade, na hora que mais você precisar, não vai aparecer, porque simplesmente é coisa da tua mente. Tá aí mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Espero que eu esclareci. Espero que você tenha entendido. Um abraço de Antônio Galvão. Eu fico por aqui com mais um vídeo, mas vou voltar. Acredito assim. E volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo. Pilastra da Verdade.